Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje eu tenho a satisfação de entrevistar o grande jurista, professor Ives Gandra Martins. O professor Ives é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade Mackenzie, professor emérito também da Universidade Mackenzie, professor nas áreas de Direito Tributário, Constitucional, Financeiro e Econômico, filósofo, poeta, membro da Academia Paulista de Letras, Academia Brasileira de Letras Jurídicas e Filosofia. Professor Ives, obrigado por aceitar o convite do nosso blog. Eu gostaria de iniciar a nossa entrevista. Você certamente vem de uma família de grandes notáveis. O seu irmão, o professor José Eduardo, que foi professor também do meu irmão na Universidade de São Paulo de Música, é um pianista requisitado mundo afora. O seu outro irmão, José Carlos Martins, é um dos maestros, o maestro certamente hoje brasileiro mais conhecido e também faz um sucesso tremendo mundo afora. E você é um grande jurista que traz muito orgulho à advocacia paulista e brasileira. Professor, talvez o sucesso que a sua família tenha tido, isso talvez tenha se dado a educação rígida do seu pai, que era um amante da música e da literatura? Meu pai era uma figura notável. O papai perdeu seu pai muito cedo, começou a trabalhar aos 10 anos de idade, não teve colégio, ele foi autodidata, falava francês, inglês, escrevia livros, entrou no Guinness Book como cidadão, começou a escrever mais velho, com 84 anos, escreveu 7 livros até a morte, mas era um cidadão de uma disciplina fantástica. E todos os filhos acompanharam a disciplina do pai, porque ele tinha horário para tudo, horário para estudo, horário para livros de moral, horário para literatura, horário para música. Todos nós, depois do jantar, ouvíamos música. Todos os filhos estudaram música, os 4 irmãos. E isso eu estou convencido que terminou influenciando, até porque, dizia ele, que na vida nós não podemos desistir nunca, aconteça o que acontecer, temos que sempre enfrentar os fatos. E o que aconteceu com o João Carlos, teve tantos acidentes na vida e foi para frente sem nunca se acovardar, e hoje não só um grande pianista, um grande maestro, mas principalmente um agente social impressionante. O que ele tem feito de recuperação de jovens para vir para a música, levando músicos que estavam em favelas a tocar em Carnegie Hall, em teatros europeus e americanos, é um trabalho admirável. Professor, é muito curioso também o fato de que, tão logo o senhor terminou o colégio, o senhor, a pedido inclusive do seu pai, foi estudar na França, mas não estudos jurídicos. O seu pai trabalhava no ramo da perfumaria e ele tinha a ideia que você desse continuidade ao negócio. Então você foi estudar exatamente nessa área. Quando retornou ao Brasil, o senhor ingressou na Universidade de São Paulo e verificou que o seu verdadeira paixão seria, de fato, na advocacia. O que o fez desistir Eu trabalhei com meu pai desde os 14 anos. E quando eu terminei o colegial, tinha 17, papai pediu para que eu fizesse um curso de perfumaria na França. Eu fui, fiz na cidade de Grasse, metade do curso, e em Paris terminei, em Grasse com óleos essenciais, em Paris com produtos químicos aromáticos, e era para substituir meu pai. Entrei na faculdade, estudava à noite na Universidade de São Paulo, mas comecei a gostar do direito, e o que ocorreu é que o meu outro irmão também veio a trabalhar com meu pai, esse já foi direto para o Rio de Janeiro, para a empresa que o papai também era um dos diretores, e com o tempo o José Paulo gostou e eu gostava do direito. Aí, quando chegamos no 5º ano, eu disse para o papai, eu já continuar trabalhando com ele, eu vou ficar só na advocacia e não me arrependo, porque você tem um sucessor que é o meu segundo irmão, José Paulo, e que foi realmente sucessor, e continua no ramo e trabalha até hoje no ramo de perfumaria. E o seu pai te apoiou nessa decisão? Não, nunca o papai contestou a decisão de qualquer filho. Entendi. Quando o filho tomava uma decisão, ele sabia que era impensável, ele ouvia, podia aconselhar, mas no momento que a decisão era tomada, ele dava total apoio. Os 4 filhos sempre tiveram apoio dele.
E certamente a decisão foi das mais acertadas, né, professor? Porque hoje em dia a gente está aqui no escritório do professor, são inúmeros títulos, uma carreira incontestável. E eu sei que é um pouco difícil falar de si mesmo, mas eu pediria que o senhor dissesse um pouco da sua trajetória profissional, acompanhado um pouco também da sua trajetória acadêmica, que o levou a ser o professor, atualmente, um professor emérito da Universidade de Mackenzie. É interessante. É uma vida meio complicada, porque eu comecei a advogar, na época, nos bancos acadêmicos eu era parlamentarista, então, em 1962, eu comecei a advogar em 57, como solicitador, em 59 como advogado. E o Partido Libertador do Raul Piller, do Mendes Sá, um dia almoçando com o senador Mendes Sá, expondo as minhas concepções acadêmicas em política, ele pediu para que eu saísse candidato à presidência do Partido Libertador em São Paulo. Inclusive tem o meu depoimento na memória do Tribunal Regional Eleitoral, dos primeiros 80 anos do tribunal, eles pediram meu depoimento, porque eu terminei presidindo o Conselho dos Presidentes de Diretórios Metropolitanos de todos os partidos aqui, enfrentamos a Revolução, enfrentamos as dificuldades do plebiscito, era início de horário de televisão, eu tinha que brigar com as emissoras de televisão. Então eu advogava de um lado e entendia sem concorrer a cargo eletivo, mas presidindo. Eu fiz, inclusive, no partido político, um vestibular para os candidatos ao partido político. Então, quem iria ser candidato para vereador tinha que passar necessariamente por um vestibular. E isto, o Sodré hoje, se você está criando uma academia de letras, não é um partido político, mas nós fomos a melhor eleição e a melhor bancada da legislatura que começou em 62, em 63 do PL, porque nós conseguimos eleger 3 excelentes deputados, vereadores, e era a terceira bancada da Câmara dos Vereadores. Com o ato institucional número 5, nós fomos favoráveis à Revolução, para evitar a ditadura que o Jango pretendia colocar, e queríamos garantir a eleição presidencial de 65. Lançamos, inclusive, o Lacerda como candidato antes da UDN, o meu partido, o Partido Libertador, e em São Paulo. Agora, quando veio o adicional número 2, o que ocorreu? Todos os partidos foram fechados. Daí eu mandei uma carta ao ministro da Justiça, que era do meu partido, Mendes Sá, que me tinha convidado, disse que nunca mais faria política, que nós tínhamos feito para garantir uma eleição, e o regime militar tinha terminado com as eleições. E daí me dediquei só à advocacia e ao magistério. E aí fui, enfim, lecionando e escrevendo. Resultado, no final, hoje eu tenho 33 títulos acadêmicos no Brasil, em universidades americanas, universidades europeias. Sou o único catedrático brasileiro de uma universidade pública portuguesa, a Universidade do Minho. Sou professor emérito da Escola Superior de Guerra, da Escola do Comandante de Estado-Maior do Exército, de N Universidade Austral na Argentina, São Martins de Porres, da professores eméritos honorários no Peru, da doutor honoris causa da Universidade de Craiova, na Romênia. Então, tudo isto fez com que eu me voltasse à carreira acadêmica e à advocacia, que eu nunca quis deixar a advocacia. Convidado em 1982 para ser desembargador, na época que eram os desembargadores que escolhiam, por um dos mais notáveis desembargadores que São Paulo teve, o desembargador Dínio de Santos Garcia, disse que não aceitava, porque eu acho que eu seria um mau desembargador, seria um mau juiz, seria um mau membro do Ministério Público. Eu aprendi a vida inteira a defender e não saberia como julgar ou como acusar. E agradeci muito a honra que ele me fazia. E convidado mesmo para ministro de Estado 3 vezes, não quis aceitar. Eu só sei advogar e ser professor. Entende? A experiência que eu tivera como presidente de partido político me levaram efetivamente, os meus padrões eram um pouco diferentes dos padrões que normalmente se tem na política, né? E o resultado é que fui fazendo advocacia, como eu gosto de literatura, naquele livro do Saulo Ramos, Código da Vida,
O Saulo conta as nossas idas para o interior, eu e ele. Fomos amigos até o fim da vida. Ele me mandou o livro Fora da Lei, 2 meses antes de falecer. Entende? Uma dedicatória ao meu irmão, entende? Da poesia e tal. E brincávamos que a advocacia seria o bico para sustentar a poesia. E realmente faço poesia até hoje, fui presidente da Academia Paulista de Letras, entende? Sou da Academia Brasileira de Filosofia, substitui o Miguel Reale, na Academia Brasileira de Filosofia, na Brasileira de Letras Jurídicas. Também entrei no mesmo momento, em 92, quando eu entrei para a Paulista de Letras, entrei para a Brasileira de Letras Jurídicas, e o resultado é que hoje a minha vida ainda hoje, apesar de aposentado da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, continuo dando palestras, conferências, aulas magnas, continuo escrevendo livros e continuo fazendo poesia. Professor, eu gostaria de tocar num ponto que eu vejo que, às vezes, até as próprias instituições ligadas à advocacia têm um certo receio de se falar. O senhor acha que pode, dos últimos anos, das últimas décadas, a gente pode ter tido um enfraquecimento da advocacia? Por que eu digo isso? Eu me lembro que eu me graduei na faculdade em 2006. E tão logo eu me graduei, eu me recordo que um parente meu me perguntou: Alexandre, você vai permanecer na advocacia ou vai parar por aí? Eu não entendi o parar por aí. Parar por aí, ele significava, na ideia dele, seria se você não vai prestar um cargo público para juiz, como se isso tivesse a um passo superior da advocacia. E ao longo dos anos a gente vê, sobretudo com esse grande aumento das faculdades, do ensino, a grande dificuldade dos alunos hoje de passar na OAB, eu, como um jovem advogado, vejo que há um certo desmerecimento aos advogados. O senhor verificou um certo enfraquecimento da advocacia nos últimos anos? O Brasil tem excesso de faculdade de Direito. Em Portugal, lá, quando eu recebi a cátedra de professor da Universidade do Minho, eram só 10 faculdades de Direito. Certo. 4 públicas, a do Minho, que era de Braga, Porto, Coimbra e Lisboa, e 6 privadas, uma população de 10 milhões de habitantes. Se eu multiplicasse para 200 milhões, que é a população do Brasil, as 10 iriam para 200 faculdades. O Brasil tem 1.200. Só por aí se percebe o número de proliferação de faculdades. O exame da ordem é uma espécie de tentativa de represar o excesso de profissionais que ainda não estão adequadamente formados. Eles são obrigados a prestar vestibular ou fazerem cursinhos para poder fazer o exame de ordem. Mesmo assim, nós sabemos que, enfim, nem sempre o nível tem sido à altura que nós gostaríamos. Então, acho que é fundamental, até porque nós trabalhamos com o direito dos outros. Nós, na verdade, quando um cliente entrega a defesa dos seus direitos, ele está confiando na sua competência de levar adiante. E se o cidadão não tiver competência, direitos não reais no sentido de direitos de imóveis, etc., mas direitos autênticos, direitos verdadeiros, podem se perder por inadequada defesa processual ou defesa administrativa. Então, eu entendo que há uma necessidade de termos profissionais mais preparados e a proliferação de faculdades não é positiva. Agora, há um dado que me parece importante. Tenho a impressão que a advocacia foi valorizada, no sentido de que, com a nova Constituição, o direito à ampla defesa, vê-se o número de questões que correm nos tribunais, o cidadão é mais consciente dos seus direitos, resolve discutir seus direitos nos tribunais, precisa de profissionais. Então, eu não vejo, digamos, uma diminuição do valor do advogado. Agora, participei de 3 bancas examinadoras de concurso para magistrados, 2 para a magistratura federal e 1 para a magistratura estadual. Examinei mais de 8.000 candidatos. Se eu somar nas entrevistas daqueles que foram para o oral, se perceberia que o candidato ia para prestar concurso para delegado, membro do Ministério Público, para agente fiscal, para juiz, enfim. O que desse, ele entraria defensor público, o que representa
dava a impressão que eles procuravam mais segurança do que propriamente a sua vocação. Quando eu não aceitei ser indicado para o Tribunal de Justiça com o desembargador Dínio, porque eu disse, a minha vocação não é essa. Agora, quando as pessoas concorrem a N concursos completamente diferentes, delegado, juiz mesmo do Ministério Público, defensor público, agente fiscal, são vocações diferentes e é o mesmo candidato procurando para ver aquele que entra. Então, eu tenho a impressão que muitas vezes não é a vocação, mas a segurança do seu futuro que os leva ao concurso. E isso eu não acho positivo. Eu não acho positivo porque muitas vezes a pessoa consegue entrar e não é vocacionada para aquilo. Mesmo assim, os concursos que eu participei, os juízes que nós aprovamos, em 2 concursos de magistratura, foram menos de 100. 19 federais num, 21 federais no outro, 57 estaduais no terceiro. Eles estão bem preparados tecnicamente. O amadurecimento tem que vir com o tempo, porque dizer que eu posso me amadurecer 2 anos em 20 anos em 2 anos, isso não é possível. Eu amadureço 20 anos em 20 anos de trabalho. Professor, não, o senhor tocou num ponto interessante, porque, de fato, eu tenho visto muitos dos meus amigos que prestam concurso, alguns que... mas poucos têm, desde o início, aquela ideia, não, meu sonho é ser juiz. A gente vê, meu sonho é ser ou juiz, ou promotor, ou defensor público, ou delegado, sendo posições completamente distintas. Agora, professor, eu gostaria de voltar num ponto que eu também acho muito importante, que é um momento político atual que a gente está vivendo. Na minha idade, eu me lembro de 2 momentos, que é as diretas já, que eu ainda era muito jovem, e essas recentes manifestações populares que nós tivemos em junho. A que o senhor acha que levou um número tão grande da população a ir às ruas, se ainda que Um descontentamento muito grande. É um descontentamento muito grande com a impunidade. Nós sabemos que a corrupção, todo dia os jornais mostram desvios de verbas em todas as áreas, em todas as esferas da federação. Isso desagrada o povo que paga tributos. Uma carga tributária monumental e qualidade de serviços públicos péssima. E muitas soluções absolutamente ideológicas. Por exemplo, quando se traz, não se dá com recursos ao SUS, com tabela defasada há 10 anos, e se importa médicos com salários de 10 mil reais, e médicos que não são obrigados a prestar o mesmo revalida que os médicos brasileiros, isso evidentemente vai marcando. O povo não entendendo bem, diz, não, vamos ter mais médicos sem perceber que não há instalações, que o governo não atualiza o SUS, que uma consulta de 10 reais para cada médico, ele para chegar a 100 reais, coisa que um chofer obtém numa corrida, ele é obrigado a ter 10 consultas, o que representa uma escravidão. Entende? Nós percebemos que tudo isso leva a uma sensação de impunidade de um lado e de demagogia do outro. E é isto que fez com que em junho o povo saísse. Só que aquilo que aconteceu, eu disse que até em entrevista naquela ocasião, que certamente iria acontecer. Aquele movimento inicial, há uma pequena reação por parte dos poderes, dizendo vamos atender, etc. A reação não se faz e os movimentos de rua se enfraquecem. Porque ninguém pode ficar em tensão permanente, deixando de trabalhar, indo às ruas. Mas demonstrou um descontentamento muito grande com o nível de serviços públicos do poder e um descontentamento muito grande com a manipulação do povo, com, enfim, chamarizes sem que o essencial seja feito. Não há serviços públicos de qualidade no Brasil com uma carga tributária de 35%. Nos Estados Unidos é de 31%. Na China é quase metade do Brasil. No Japão está em menos de 30%. Na Rússia, eu estou falando de países ou que são BRICS ou que estão na nossa frente,
que são as economias maiores do mundo, economia Japão, China e Índia e Estados Unidos, todos com carga tributária menor. Qualidade de serviços públicos nos Estados Unidos, incomensuravelmente maior, melhor do que a do Brasil. Tudo isso faz com que o povo se revolte. Estamos pagando tributos para quê? Não é pro domo sua, para causa própria, para aqueles que estão no poder se beneficiarem, enquanto os salários de todos que são detentores aumentam, o empreguismo cresce, o aparelhamento do Estado, os ministérios se multiplicam, o Brasil tem quase o dobro de ministérios do que tem os Estados Unidos, que tem um PIB de 15 trilhões de dólares, nós temos agora, com a desvalorização do dólar, em torno de 2 trilhões. Isso tudo representa um material que faz com que o povo se revolte. Mesmo assim, o povo não fica em tensão permanente de revolta. No momento que vai começando a diminuir a intensidade dos movimentos, os governos voltam aos antigos costumes. Professor, para finalizarmos a nossa entrevista, eu gostaria, se possível, o senhor dissesse algumas palavras aos jovens advogados, aqueles que militam na advocacia. Alexandre, eu vou lhe dar o meu decálogo do advogado que eu escrevi para os meus alunos. Esse decálogo do advogado era para mostrar para eles que mesmo quando os tempos são muito difíceis, não se pode desistir. Porque eu disse que a mais bela profissão que eu conheço é do advogado. Porque nós temos o direito de defesa, que é o maior direito dentro de uma democracia. Não há nas ditaduras o direito de defesa. E que somos nós os que exercemos. O Ministério acusa e é pago pelo governo para acusar. O juiz julga e é pago pelo governo para julgar. Nós defendemos o cidadão. Aquele não é o governo que está pagando para nós defendermos. O que vale dizer, tem os advogados públicos, mas a advocacia em geral é feita por nós. Eu acho a mais bela profissão. O decálogo do advogado eu procurava incutir. E eu nunca quis deixar de ser advogado, 56 anos de exercício profissional. Então, eu acho que mesmo quando os momentos são difíceis, cabe a nós continuar lutando por 2 objetivos. Primeiro, defesa intransigente dos direitos dos nossos clientes. Não manipulação, não fraude, não chicana, pelos reais direitos. Mas daí dá tudo. E, de outro lado, as instituições do país. Nós somos os únicos a defender as instituições do país sem remuneração. Quando um juiz defende, ele é remunerado pelo Estado. Quando o Ministério Público ataca, ele é remunerado pelo Estado. Todas as outras categorias jurídicas que servem o Estado e dizem estamos defendendo as instituições, são remunerados pelo Estado. Nós, além da nossa advocacia, a Ordem dos Advogados, nós como advogados individuais, quando escrevemos em jornais, escrevemos livros, nós não estamos sendo remunerados para defender as instituições, a cidadania, o direito, a república, a tranquilidade de um povo. Então eu considero a mais bela das profissões. O momento não é bom, mas nem por isso os jovens devem desistir. Porque eu que estou no fim da escada, descendo, com 78 anos, evidentemente tenho a confiança que os jovens que vão nos substituir vão fazer muito mais do que nós fizemos, porque eles já perceberam no exercício da cidadania que é possível lutar por coisas boas. Eu acredito na juventude, por isto eu fiz o meu decálogo para os jovens, que eu vou lhe dar um exemplar no final. Muito obrigado. Professor, foi com um imenso prazer que a gente recebeu essa entrevista e agradeço muito as suas palavras e nós, para o blog, foi uma honra entrevistar. Para mim foi um grande privilégio. Obrigado.